Bom, pessoal, então, na nossa última aula nós estudamos, então, a, a questão de algumas formas de fazer o tratamento de água, as especificações de cada indústria, e aqui a gente está vendo formas de abrandar a água, ou seja, abrandar, reduzir a dureza da água. Essa dureza, ou eliminar, né? E são por três métodos. O primeiro, por precipitação, tem a adição de cal, isso eleva o pH da água e faz com que precipite esses metais que conferem dureza para a água. Eu coloquei aqui também um outro reagente possível de utilizar, o carbonato de sódio, tá? Ele pode ser utilizado para redução da dureza. E ela pode ser, é um método que pode ser aplicado em águas de elevada dureza. A gente vai ver que tem um problema em outros métodos para quando tem uma dureza muito elevada. Inconveniente é a produção de lodo e depois tem que fazer uma correção de pH, porque a água vai estar com pH elevado após a adição de cal e a precipitação desses metais, certo? A reação, então, que faz com que o pH da água aumente é porque se trata de um óxido básico, né? O óxido de cálcio, ou a cal virgem, né? Em contato com a água forma cal hidratada ou hidróxido de cálcio. Esse cara aqui que vai ajudar a precipitar aqueles metais. Então vamos ver como que esse negócio funciona, o mecanismo dessa precipitação. Essa é a adição de cal na água, a gente já sabe então da formação dessa base, né? Os cátions que a gente quer eliminar, principalmente cálcio e magnésio, que conferem dureza para a água. Eles estão associados com alguns ânions mais comuns, né? Aqui eu coloquei para vocês os ânions mais comuns. O hidróxido, o bicarbonato e o sulfato. Vou colocar como exemplo aqui também, que pode ter ali, cloretos, né? Que eu esqueci de colocar. A gente pode ter cloretos aqui também. Quando essa água que tem esses sais dissolvidos ali, naquela ordem de ppm, né? Que isso já é um inconveniente, a gente já viu que é um inconveniente. Colocar isso para reagir no meio que tem a adição de cal, formando hidróxido de cálcio, nós podemos formar os precipitados, principalmente na forma de carbonato e hidróxido. Carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, hidróxido de magnésio. Isso daqui, que é o que eu falei lá, que é a produção do lodo. Então, isso aqui tem a formação de resíduo. É um método de tratamento da água que gera um resíduo, que é esse tal desse lodo, que é o acúmulo desses precipitados. Ok? Alguns exemplos aqui mais específicos das reações, eu coloquei aqui para vocês. Se for um sal de bicarbonato de cálcio, ao reagir com a cal hidratada, ele forma o carbonato de cálcio, que é insolúvel, o bicarbonato é solúvel, o carbonato é insolúvel, precipitando. Então, aqui a gente tem a precipitação do carbonato de cálcio. O bicarbonato de magnésio, ele precipita junto com a cal hidratada na forma de carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. Então tem a formação desses dois precipitados. Um outro exemplo que eu vou dar aqui para vocês é o sulfato de magnésio. Sulfato de magnésio em presença de hidróxido de cálcio, ele precipita na forma de hidróxido de magnésio, ok? E também na forma de sulfato de cálcio, que é a combinação do cálcio com sulfato, vai formar esse precipitado. Então, todo esse lodo ele é composto por diversos precipitados em que teve essa remoção dos metais. O que é feito depois dessa etapa? Depois dessa etapa, esse pH, que vai estar básico, né, ele tem que ser corrigido. Então, foi um método que a gente conseguiu remover esses cátions. Já vamos pensando no inconveniente do resíduo químico e da necessidade de corrigir o pH posteriormente. O segundo método, que a gente vai discutir bastante aqui, é a tal da troca iônica. A resina de troca iônica, como que ela funciona? Ela tem íons fixos na sua estrutura, tem moléculas carregadas positivamente ou negativamente, então elas têm uma carga, e na superfície tem íons móveis. Esses íons móveis, eles trocam com esses metais presentes na água. Quando tem essa troca, tem então a retirada dos minérios presentes na água, principalmente aí cálcio e magnésio, que são os que a gente tem interesse de remover. Ok? Aqui eu fiz algumas ilustrações, né, para a gente representar isso.
Nesse caso aqui, a resina, eu estou representando por uma esfera, aproximadamente aqui uma esfera, né? Ela tem os íons fixos na sua estrutura, ela é carregada negativamente, na estrutura ela tem cargas positivas e ela consegue trocar, então, com esse cátion que está presente aqui na água. Então, a água em contato com a resina, ela vai permitir ter essa troca, e olha só a troca que foi realizada. O positivo aqui que estava na resina, não sei o que é esse positivo, depende de cada tipo de resina, ele vai para a água, o que estava na água foi sequestrado pela resina. Então ele está aqui nessa ligação. Notem que esse íon aqui, ó, esses íons na superfície, são os íons móveis, né? Vou escrever aqui, ó, os íons móveis. E esses aqui, na estrutura da resina, são os íons fixos. E essa esferinha, então, representa a resina, ok? E essa resina, geralmente, ela é comercializada dessa forma aqui, com pequenas esferas, e aí a constituição da resina vai depender muito da estrutura dela, geralmente é um polímero, tá? Esse polímero tem alguma carga na cadeia carbônica dele, e na estrutura tem algum íon que tem essa mobilidade que pode fazer a troca iônica com esses metais. Agora a gente vai estudar cada tipo de troca. Se for uma resina que tem a carga negativa e ela permite a troca de cátions, nesse caso aqui são cátions de sódio, a gente vai chamar de resina catiônica, certo? Porque ela tem cátions móveis. Se essa resina entrar em contato com uma água que tem uma elevada dureza, ou que tem presença aqui desses íons que conferem dureza para a água, pode ter essa troca, né? É lógico que aqui o cátion tem uma carga positiva, o magnésio duas, tem que sair 2 cátions para entrar um magnésio. A mesma coisa com o cálcio. Sai 2 sódio, entra um cálcio. Tendo essa troca, então a gente vai ter N sódio na água agora. Então o sódio já não confere dureza, mas ele confere condutividade. De vários métodos de tratamento a gente viu que essa condutividade na água pode ser prejudicial. Então a gente tem aqui uma água ainda condutora. A gente ainda tem o metal presente na água, o metal de sódio, né? O íon sódio, certo? Desmineralizou a água? Nem tanto, né? A gente conseguiu pegar o cálcio, mas liberou sódio para o meio. Depois, essa resina ela pode ser regenerada. Como que faz a regeneração? Você pode lavar essa resina com cloreto de sódio. O sódio vai retornar, né? Ela vai retornar aqui para a estrutura. E é lógico que se fez essa lavagem, a gente vai ter um efluente. Esse efluente de regeneração, ele é rico em cálcio. Rico que eu falo assim, ele tem um teor elevado de cálcio e magnésio, por quê? Porque a gente, ao regenerar a coluna, a gente trocou de volta, tirou o magnésio e o cálcio e voltou o sódio, né? Então esse magnésio e o cálcio ele vai para outro lugar. Então também é um método aí que produz um efluente. Lá a gente tinha o lodo no método de precipitação, de resina a gente tem esse efluente de regeneração, ok? Aqui eu coloquei um exemplo como se fosse da forma de reação química. O exemplo com sais de bicarbonato. O exemplo principal que eu vou pegar aqui com vocês. Bicarbonato de cálcio, bicarbonato de magnésio. A resina, esse R aqui, é R de resina. É uma resina que consegue trocar sódio, certo? Que é o íon móvel. E aqui, gente, esse íon móvel de sódio, como ele é um metal, a gente tem uma resina catiônica de sódio, né? E aí, como que essa resina age? Ela sequestra esses íons e fala assim, me dá cálcio e magnésio, que eu te dou um sódio aí no lugar. Então a gente teve aqui a formação de bicarbonato de sódio como subproduto, né? E a resina conseguiu sequestrar esses íons e, lógico, a gente conseguiu reduzir a dureza da água. Então passou a água por uma resina com essa capacidade, a resina retém esses íons metálicos que conferem dureza
e reduz, então, a condutividade dessa água, né? A troca, usando resina de troca com sódio, ela já não é tão utilizada, né? A gente tem que a resina mais utilizada de troca catiônica é a resina ácida. Por que isso? Porque com o uso dessa resina, a gente consegue realmente remover a presença de metais dissolvidos na água e reduzir efetivamente essa condutividade elétrica. Como que é? O íon fixo da resina é negativo. Na estrutura ela tem íons móveis, positivos. Esses íons móveis vão trocar com magnésio e cálcio, só que agora não liberando sódio para o meio, liberando H+, certo? Essa é a forma, então, da resina de troca ácida. Se eu for representar aqui numa forma de uma reação química, para ficar uma representação mais completa para vocês, inclusive a gente pode utilizar essa resina para trocar o sódio, olha só. Então, é importante, né, usar uma resina de troca ácida. Através do uso dessa resina, a gente pode trocar, então, cálcio, magnésio, sódio, outros metais por hidrogênio. Se for o íon bicarbonato que tiver em maior quantidade, melhor ainda, porque a gente consegue tirar o hidrogênio na forma de ácido carbônico, que é um ácido de fraco para moderado, né? Consegue o ácido fraco, né? A gente consegue fazer essa remoção do ácido carbônico na forma de CO2, restando a própria água no sistema. Então, utilizar a resina de troca ácida é mais compensativo do que a resina de troca com íon sódio, certo? E essa resina de troca ácida também pode ser combinada com resinas de trocas aniônicas, né? A resina de troca aniônica aqui eu coloquei como exemplo, trocando aqui hidroxila. O íon fixo agora é positivo e o móvel é um ânion, por isso que chama aniônica. Vou mostrar um exemplo trocando com o ânion sulfato. Então é possível retirar esses ânions presentes na água também com o uso dessas resinas. Ela tem um formato bem semelhante com a catiônica, só que a composição é diferente. Olha aqui, a gente tem então sequestro aqui dos ânions e liberando hidroxila para o meio. Se tiver aquela combinação, pode inclusive neutralizar com aquele H+ lá da resina de troca ácida, tá? A gente vai ver um esquema aí que ilustra esse tipo de combinação. Aí tá aqui, essas resinas geralmente são derivadas de aminas ou amidas, tá? Mas a principal são aminas. Combinado então com cadeia carbônica, dando estrutura para essa resina, esse polímero, né? E essa hidroxila aqui, na resina, ela é móvel, ela pode ser trocada. Isso aqui a gente tem então a resina. Fazendo essa troca, ela retém o ânion correspondente, seja ele um sulfato, um cloreto, um bicarbonato também, ela pode fazer essa retenção, liberando hidroxila para o meio. É uma forma aqui da gente entender essas resinas. Se combinar as duas, a gente tem a trocadora ácida com a trocadora aniônica, nós vamos ter um desmineralizador. Ele vai tirar tanto as impurezas catiônicas como as impurezas aniônicas da água, certo? E aí, nesse estudo aqui, ó, essa tese, ela fez um estudo sobre esses tipos de tratamento numa indústria de cosméticos, um estudo interessantíssimo que vai exemplificar muito bem essa aula aqui nossa, né? Ele coloca aqui, ó, uma água contendo cloreto de sódio, cloreto de magnésio, cloreto de cálcio, passa por uma resina catiônica. É lógico que isso aqui está cheio daquelas esferinhas que eu mostrei para vocês aqui dentro, né, dessa coluna. Essa água que vai estar acidificada pela presença do H+, que foi trocado pelos metais, trocou pelos metais e isso gerou H+. Quando ela passa pela resina aniônica, a hidroxila vai neutralizar esse H+ produzido nessa etapa. Então, conseguimos reter os cátions, sódio, magnésio e cálcio, e aqui conseguiu reter o cloreto. Então, para exemplificar aqui, ó, desculpa, gente, os cátions, eu vou pôr assim, ó,
X+, para mostrar que é o sódio, o magnésio e o cálcio, ficaram retidos e seguiu H+ aqui depois dessa troca, certo? A água ficou com H+. E junto a gente tem o ânion que passou, a resina não trocou esse ânion. Na hora que ela passar, vai ficar Cl- e ela libera hidroxila. E aí então a gente tem um tratamento efetivo dessa água, certo? Aqui tem um outro exemplo que ele coloca mais completo, é o mesmo estudo, em que ele fala que antes a água passou por um processo de clarificação, tá? Filtro de areia, através aqui de filtração, pode ter tido uma decantação antes também. O interessante disso, que eu falei para vocês, que lá no método de precipitação não precisava de um pré-tratamento da água, aqui precisa. Por quê? Vamos pensar bem, se tiver sólido em suspensão, ele pode aderir sobre essas resinas, sobre aquelas esferas, e atrapalhar a eficiência do processo. Isso é prejudicial, né? Então é um método que depende de um pré-tratamento da água, certo? Aqui ele mostra como que ela foi desmineralizada, aqui no final passa até por uma radiação ultravioleta para esterilizar a água, certo? Aqui um outro estudo que eu peguei, se não me engano aqui é um artigo, tá? Apesar dele estar em inglês, acho que vocês têm condição de entender ele, quem quiser ler esse estudo, que ele mostra essa teoria, né, essa discussão aqui, ele mostra uma coluna, certo? Essa coluna, ela é combinada por uma resina catiônica. Aqui a gente tem uma coluna com resina catiônica e aqui uma coluna com resina aniônica. Essa coluna aqui, ela tem íons móveis, certo? E ela consegue reter, então, aqui ele está falando que colocou água com cloreto de sódio, ela consegue reter o sódio e liberar H+. E aí a gente consegue remover o sódio da água. O cloreto, ele tem que passar por uma nova resina de troca aniônica, ele retém esse cloreto e libera hidroxila aqui para o meio, certo? Então o cloreto fica retido, libera hidroxila. Aqui não. Aqui o sódio fica retido e libera H+. Certo? E por fim você tem a purificação da água. Ele mostra aqui algumas reações possíveis dessa resina. Olha só. Se for uma resina que ela tem na sua composição o grupo sulfônico, esse grupo aqui é o grupo sulfônico, ela pode trocar o H+, ó, com sódio, ela troca o H+ com sódio e libera, nesse caso aqui, liberando água, nesse outro caso, liberando HCl por conta de ter Cl- no meio. E aqui formou a água porque o sódio estava acompanhado de hidroxila. Nesse outro exemplo, o grupo da resina é um grupo de ácido carboxílico. Grupo de ácido carboxílico capaz de trocar esse hidrogênio com o sódio. Aqui também, ó, trocando hidrogênio com o cálcio. E observem o seguinte, para cada uma de coluna que tem um H+, ele troca aqui e bota 2, né? Por que isso? Porque é bem óbvio, né? Porque a carga do hidrogênio é 1+, a do cálcio é 2+. Então, um sítio ativo da resina, ele acomoda bem um H+. Quando ele troca, para o cálcio vir para o lugar do H+, ele vai ocupar 2 sítios ativos. Então, isso que está representando aqui, certo? E aqui ele mostra a resina de troca aniônica. Lembra que eu falei que geralmente são derivados de aminas, né? Grupos aqui, funções orgânicas com nitrogênio, ele pode fazer essa troca, retendo aqui o cloreto e liberando o H- para o meio. São esses dois exemplos. Então, se vocês clicarem nesse estudo aqui, vai ter essa representação e essas reações que ilustram muito bem esses processos aí de troca iônica, ok? Na próxima aula, vai ser uma aula mais curta, no próximo vídeo, a gente vai fazer o estudo então de nanofiltração, que é a última forma de fazer esse abrandamento da água, e por fim a gente vê o condicionamento, ok? Valeu, gente, e até mais.